Começou a gravação. Só me informem se a tela está sendo compartilhada para vocês aí. Tá, professor. Tá? Ótimo. Só deixa esse... Aí. Deixa eu só localizar aqui uma coisinha. E aí? Certinho, então? Sim. Só deixa eu minimizar aqui uma tela que abriu aqui para mim. Aí. Beleza, gente. Vamos começar a aula de dentística. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, por favor, abram o áudio, façam a pergunta, qualquer dúvida que vocês puderem ter, ou mandem uma mensagem. Se eu não enxergar a mensagem, que às vezes a gente está concentrado na aula e ela não aparece, está aparecendo só no meu celular de forma pequena, vocês chamem no áudio, por favor. Então vamos lá. Primeira aula de dentística. Como alguns não sabiam que eu dava aula de dentística, né, ou de prótese fixa, eu dou aula nas duas disciplinas, né? Então, seguindo o nosso cronograma, nós tivemos nosso encontro na segunda-feira pela manhã, a professora Ginger já havia dito que a primeira aula teórica seria comigo. Uma aula sobre ciclo restaurador repetitivo e critérios para substituição de restaurações, né? Então, isso tem muito a ver com a continuidade daquilo que nós iniciamos no semestre passado, que foram as restaurações em resina composta. Provavelmente, em algum momento da aula semestre passado, eu devo ter dito para vocês que muitas faculdades, ou o Instagram, ou o YouTube, ou os cursos que vocês fazem, eles ensinam o cirurgião dentista a fazer, a deixar belo, a fazer o mais próximo do natural. Porém, muitas faculdades, os cursos, o YouTube, o Instagram, eles não ensinam como e o que observar e quais critérios observar para que nós possamos dizer, sim, essa restauração precisa de reparo, sim, essa restauração precisa de uma substituição, sim, essa restauração só precisa de um novo acabamento em polimento, né? Tudo isso a fim de nós evitarmos o ciclo restaurador repetitivo. Então, basicamente, hoje a aula fica em torno desses dois parâmetros. Eu gosto de iniciar essa aula com um enfoque um pouco diferente. Tá? Por que eu gosto de começar essa aula com um enfoque um pouco diferente, pessoal? Porque daqui a poucos dias vocês vão estar entrando para a clínica odontológica. Ah, professor, mas eu já fiz cirurgia, eu já fiz CDO. Sim, eu sei que vocês já entraram para a clínica odontológica nessas disciplinas. Mas agora vocês vão ter uma coisa que é a continuidade com os pacientes, né? Então, vocês vão trabalhar com esses pacientes vários semestres, vários meses, até finalizar os casos. E eu gosto de começar essa aula com uma reflexão. Ele é um texto de 2 páginas, de um amigo meu, na verdade, o pai de um amigo meu, que vocês devem conhecer, o professor Leonardo Caporossi, da periodontia. O pai dele é médico, é professor da UFMT, e ele escreveu um artigo, um texto, para uma revista sobre saúde. E eu, lendo esse artigo, gostei muito das informações que ele apresenta, mesmo sendo o lado médico falando, né? Mas a gente pode transportar essa informação para o lado odontológico para ver como é essa relação aluno e paciente. Então, eu vou começar pela leitura desse artigo, ok? Que é um texto de autoria do médico e doutor Cervantes Caporossi. E aí ele começa da seguinte forma. Como docente de medicina, isso daí vocês podem imaginar como profissionais da odontologia, durante as visitas em enfermaria, na beira do leito,
rodeado de alunos e motivado por uma conduta incompleta, por inúmeras vezes proferi uma frase de autoria própria que causava impacto, com faces de espanto e apreensão entre os jovens colegas. E aí, nós transferimos a palavra médico para dentista. Todo dentista deveria ficar doente ou necessitando de atendimento odontológico a cada 6 meses. Com uma colocação autoagressiva aos ali presentes, é óbvio que era sempre criticado, questionado e forçado a uma justificativa. Infelizmente, o convívio com a ansiedade, a insegurança, o impedimento e especialmente a dor física do paciente pode tornar o médico ou o dentista menos sensível, pouco tolerante, incapaz de compadecer-se com o paciente em determinadas ocasiões. Quando me refiro ao sofrimento, este não é só restrito ao doloroso, porém se aplica em especial no tocante ao emocional. A manipulação invasiva de um exame físico ou complementar, a angústia da confirmação de uma doença maligna, o acidente grave com um filho adolescente ou a dor persistente na cicatriz de uma cirurgia tem um impacto semelhante no desequilíbrio emocional do doente ou do seu familiar. A atitude do médico ou do dentista, na dependência do seu grau de envolvimento com o paciente, é fundamental para a evolução do mesmo e controle da situação. A sua presença, a paciência em escutar as queixas e, especialmente, colocar a mão no paciente é fundamental e certamente funciona sem qualquer dúvida, com o melhor dos remédios administrados. Lamentavelmente, a prática médica ou odontológica diária pode afetar estas sensações, diminuindo a sua importância e levando ao desprezo na sua aplicação. Vem agora o mérito da questionada afirmação acima. Quando o médico ou o dentista fica doente, ele muda de posição, ele senta na cadeira do paciente, sofre com a dor do processo inflamatório e se angustia com os resultados do tratamento. Passa a necessitar de cuidados clínicos e conforto emocional e a valorizar a sua execução. Reconhece a sua importância e, quando curado, no retorno à atividade profissional, os aplica com maior assiduidade. Aceita melhor o desespero da avó com a febrícula da netinha. Conforma-se em ser acordado de madrugada para prescrever o analgésico e põe a mão na mão ou no ombro do paciente, simbolizando a sua solidariedade e transmitindo segurança. Resumindo, torna-se um médico ou um dentista melhor. Evolui na sua formação humanística, na dependência da intensidade da sua experiência e da sua personalidade. Esta transformação pode ser um período de tempo variável, não precisamente 6 meses, até que um novo ciclo se faça eventualmente necessário. Em entrevista recente de grande circulação nacional, um destacado médico cirurgião brasileiro relata sua experiência como paciente ao enfrentar o tratamento cirúrgico de um tumor na face e declara a repórter: "Minha doença me fez um médico melhor." A leitura do artigo da revista deixou-me contente, pois o seu conteúdo se adequa perfeitamente ao meu pensamento transcrito na frase discutida. Então, gente, eu gosto de começar, como vocês vão entrar agora para a clínica, e de lá vocês dificilmente sairão até a sua aposentadoria, eu gosto muito de começar essa disciplina com esse texto. Tá? Eu quero que vocês entendam que vocês estão trabalhando com um paciente, com um ser humano, e que muitas vezes aquele atendimento que para eles são gratuitos ou para você simples, para esse paciente é muita coisa. Muitos desses pacientes são de renda baixa, que muitas vezes, e eu já presenciei isso, não almoçam para ficar lá na faculdade para poder ser atendidos, gastam o dinheiro com o ônibus, que muitas vezes é o dinheiro da comida, né, para poder ser atendido. Então eu peço que vocês reflitam bastante sobre esse momento de atendimento clínico, no qual vocês estudem para fazer os protocolos, que cheguem no horário e principalmente respeitem os pacientes de vocês. Hoje, eles não estão pagando nada para vocês, mas a forma como vocês se comportam com os pacientes de vocês certamente irá refletir na forma que vocês vão trabalhar com os pacientes do consultório particular. Tá? Então,
repensem, entrem nesse semestre de uma forma condizente com a posição de vocês agora, que futuramente vocês vão colher os resultados. Saindo um pouco dessa filosofia, eu quero que vocês analisem essas fotos. Tá? Eu acredito que esteja passando para vocês a foto de um molar, de um segundo molar superior, restaurado com resina composta, e eu não vou contar nada. Tá? Eu só vou contar que esse dente vai ser um pilar de prótese fixa e que ele foi restaurado com resina composta. Não vou dizer questão de tempo, não vou dizer se está bom ou se está ruim. Eu quero que vocês reflitam sobre essas imagens e lá no final da aula nós vamos conversar sobre elas novamente. Então, observe essa restauração e depois eu conto um pouco da história dela para vocês. Vamos para a segunda imagem. Olha esse molar também, segundo molar superior. Restaurado na face oclusal, ele vai ser posteriormente restaurado na face vestibular. Tá? Mas, por enquanto, só uma restauração na face oclusal. Observaram? Vamos para a próxima imagem. Restaurações MOD em resina composta dos molares superiores. Também observem essa imagem e fiquem refletindo sobre critérios para substituição, reparo ou somente uma manutenção dessas restaurações. Tá? Observem essa restauração. Observem essa restauração. E ao fim da aula, eu vou repassar essas imagens e aí eu gostaria que vocês abrissem o microfone e vocês fossem falando após a aula para a gente debater cada caso e aí sim eu explicar o que aconteceu em cada um desses casos. Ok? E para falar um pouco sobre esse tema, ciclo restaurador repetitivo e critérios para substituição de resinas compostas, eu gosto muito de basear essa minha aula em cima de um artigo científico publicado numa boa revista odontológica por um pessoal que era da Universidade Federal de Pelotas. Hoje, o Flávio Demarco ele é pró-reitor da Universidade Federal de Pelotas, o Cauê ele é professor da Universidade de Passo Fundo, tudo no Rio Grande do Sul. O resto dos professores são professores da Universidade Federal de Pelotas e o Nick Opdan ele é professor da Universidade de Amsterdã. E aí eu baseei toda essa aula, tá, ou 90% dessa aula, em cima desse artigo científico. E o que diz esse artigo científico? As minhas restaurações podem durar para sempre? Essa é uma pergunta que os pacientes fazem para nós a partir do momento que vocês terminam a restauração. E se sim, quanto tempo? E se não, por que elas falham? Então vamos entrar um pouco falando sobre um pouco de odontologia, um pouco de saúde pública, sobre materiais restauradores e vamos convergindo para ver como que isso se comporta. E, caso nós tenhamos que reparar uma resina composta, como que a gente faz? Tá ok? Só para vocês terem noção, pessoal, apesar da nossa grande doença bucal ser chamada cárie dental, ela estar numa diminuição global, ela ainda tem uma prevalência. Isso quer dizer, as pessoas ainda no mundo, 35% das pessoas no mundo ainda têm cárie dental sendo não tratada. Tá? Então, a cárie dental é a doença mais prevalente na cavidade humana e ela está afetando 35% da população global. Mesmo em queda, os números continuam alarmantes. E nós, como cirurgiões dentistas, nós temos que pensar de uma forma que nós não devemos ficar somente restaurando, e sim promovendo saúde. Ah, professor, mas eu ganho dinheiro fazendo restauração. Não, você ganha dinheiro promovendo saúde, fidelizando esse paciente. E quanto menos material restaurador esse paciente tiver em boca, sem necessidade, melhor. Aprendam isso. Tá? Resina composta não é um substituidor do esmalte e da dentina natural. Sempre, se eu puder manter dentes naturais,
sempre, sempre, sempre serão uma opção melhor do que resina composta. Ah, então resina composta é ruim, professor, cerâmica é ruim? Não, são materiais excelentes, quando bem indicados. Tá? Vamos lá. Para vocês terem noção, olha o que se gasta no mundo com saúde odontológica. São 200 bilhões, quase 300 bilhões de dólares anuais. Hoje, se fossem transformar para reais, daria, acho que, 1 trilhão, não sei nem se essa é a conta, né? 1 trilhão de reais anualmente no mundo tratando de problemas bucais. 298 bilhões de dólares. Então, nós estamos lidando com algo que gira muito dinheiro, com problema de saúde mundial. Só que muitas vezes nós não sabemos nos portar frente a determinadas situações. E aí nós ocasionamos problemas para os nossos pacientes. E quando nós trabalhamos com cárie dental, quando nós trabalhamos em saúde bucal, nós temos um material que foi que é há muito tempo a primeira escolha quando nós devemos substituir, quando necessário, o esmalte e a dentina humana. E esse material de primeira escolha se chama resina composta. Quem vai se formar em odontologia, quem vai iniciar uma cadeira, um ciclo odontológico pós-formado, vai trabalhar muito com este material. Resina composta é o material mais trabalhado na odontologia. Ah, professor, eu vou fazer bucomaxilo, mas certamente durante toda a tua graduação e no início da sua vida acadêmica, você vai trabalhar com resina composta. E na literatura ela já tá descrita como material de primeira escolha para substituição ou reparo ou reorganização, vamos dizer assim, da estrutura dental quando necessária, de dentes posteriores e dentes anteriores. A resina composta ela foi inserida no mercado odontológico na década de 60 por Bowie. Tá? E ela tem inúmeras qualidades e ela vai se aperfeiçoando cada vez mais. E quando eu falo aperfeiçoando, seria o quê? Um aperfeiçoamento dessa resina composta? Primeiro, uma policromia. O que é isso? Uma capacidade dessa resina composta em diferentes cores mimetizar a estrutura dental. As resinas compostas, elas apresentam diferentes matizes, diferentes cromas, diferentes valores. Quando eu falo valor, não é preço, estou falando de luminosidade, o quanto ela reflete de branco ou absorve o preto, né? Ou absorve e emite a cor preta, absorve a luz e nós visualizamos a cor escura, a cor preta, ou tons de cinza. Essa policromia desse material restaurador, ela nos permite mimetizar, mascarar ou chegar o mais próximo possível da estrutura dental. Isso é extremamente benéfico de um material restaurador. Além disso, pessoal, as resinas compostas, elas apresentam um termo chamado adesão. Como que elas ficam unidas ao substrato dental que tem completamente, composto, digamos assim, a sua composição química completamente diferente das resinas compostas, através da adesão dada pelo condicionamento ácido e um sistema adesivo. Essa adesão, essa união química entre o material restaurador e a superfície dental, ela nos permite uma preservação maior da estrutura dental. Aqueles preparos que vocês viram lá em Dentística 1 de amálgama, onde muitas vezes eu tinha que aumentar a cavidade para o material restaurador ficar preso dentro da cavidade, porque era um material metálico, e o material metálico não tem adesão, é retenção mecânica. Quando eu tenho a adesão, eu passo a destruir menos o meu dente. Se eu destruo menos o meu dente, eu preservo esse meu dente por muitos mais anos. E a tendência da população, e principalmente aos que têm maior acesso à educação, é que esses dentes apresentem cada vez menos restaurações. E que esses dentes, se não for por causas de trauma ou alguma outra situação fora do padrão, eles tendam a durar a vida toda.
Além disso, as resinas compostas elas possuem um menor custo, elas são mais baratas para o paciente quando comparadas a materiais cerâmicos, por exemplo. Por quê? Porque não envolvem o laboratório. Tá? Então, tudo isso fez com que a resina fosse um material de primeira escolha, tanto para o setor anterior quanto posterior. E eu não digo isso de Instagram, de YouTube. Eu digo isso na vivência clínica de todos os dentistas. As cerâmicas, por muito mais lindas que sejam, elas não são o dia a dia do cirurgião dentista. Não se vive somente de facetas e laminados cerâmicos. Tá? A resina composta ainda é muito utilizada. E para mim, um dos pontos mais positivos da resina composta, e gravem essa informação, é que a resina composta ela é passível de reparo. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu fiz uma faceta em resina do meu paciente e ele quebrou um pedacinho da faceta do central, eu não preciso desgastar toda a faceta e fazer uma nova. Eu simplesmente posso reparar-se aquela região fraturada. Ou um outro exemplo, eu faço uma restauração MOD, mésio-ocluso distal do dente 46, e ele quebra um pedacinho da cúspide. Eu posso ir lá e reparar aquela resina que eu fiz. Eu não preciso tirar toda a minha restauração. Isso torna que o meu procedimento restaurador seja menos invasivo. Imagina se o meu amálgama fratura. O que eu tenho que fazer? Tiro todo o amálgama e fazer de novo. A resina não. A resina permite reparo. Ela permitindo reparo, ela permite que eu seja mais conservador. Só para vocês terem uma noção, resina composta, ela falha? Não falha? Professor, na minha mão eu faço uma resina, é batata. 3 dias depois chega o paciente com a restauração quebrada. Professor, eu sou o rei da resina. Faço numa semana, na outra tem que fazer de novo. Como que na literatura está descrito as falhas das restaurações? Se vocês pegarem as revisões sistemáticas, tá? O que são revisões sistemáticas? São estudos em cima de determinado tema. Então, as revisões sistemáticas, vários estudos, é um estudo que analisa vários estudos sobre falhas das resinas compostas, falhas das restaurações. E observem mundialmente como o quanto falham essas resinas. Falham de 1 a 4%. Isso quer dizer o quê? A cada 100 restaurações que eu faço, uma vai falhar durante um ano. No máximo, 4 irão falhar. Ah, professor, mas a minha, a cada 100 que eu faço, 98 falham. Então, quer dizer que provavelmente no processo restaurador vocês estão cometendo erros graves. Seja pela falta de isolamento absoluto e, não, no caso, não controle da umidade, seja pelo uso inadequado de sistemas adesivos e de condicionamento ácido, seja pelo um fotopolimerizador ruim, seja pelo paciente que vocês estão atendendo não cuidar a sua higiene, e vocês vão ver mais adiante que a cárie dental é um dos fatores que fazem as resinas compostas falharem. Então, se vocês têm acima de 1 a 4%, que é a média anual, em cima das revisões sistemáticas, certamente vocês estão cometendo algum erro, seja não cuidando da oclusão, seja nos procedimentos odontológicos. Tá? Então, a gente sabe que as falhas das resinas elas são baixas mundialmente num período de 1 ano. De 1 a 4% é uma média anual. E aí a gente fica se perguntando, né? Como que, se as minhas resinas falham tão pouco, eu gasto mundialmente 1 trilhão com procedimentos restauradores e saúde bucal no mundo? Olha essa informação. No final do século passado, estima-se que 1,73 milhões de libras foi o custo anual com saúde na Inglaterra, só para substituir restaurações dentárias. 173 milhões de libras. Tá? Façam vezes quase R$7, que deve estar a libra. 800 milhões de reais na Inglaterra, que é um país pequeno comparado ao Brasil, né? Só isso
foram para substituir restaurações dentárias. E eu já faço uma indagação para vocês, e a gente vai conversar isso mais adiante na aula, vou mostrar exemplo, fatores. Substituir. Substituir é tirar tudo e recolocar uma nova. Será mesmo que é necessário gastar tudo isso em dinheiro? Ou será que o dentista não está sabendo diagnosticar? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas informações. Substituição das restaurações continua frequente. A substituição das restaurações continua frequente. Por que motivos? Que motivos nos levam a ficar trocando tanto as restaurações? Professora, a sua aula está muito filosófica. Calme, que daqui a pouco a gente vai conversar, mostrar exemplos, e aí vocês vão começar a entender um pouquinho mais. Olha essa informação do professor Maximiliano Sensi, ele é um professor de cariologia lá da UFPEL. Vocês não estavam ainda na faculdade, mas nós já trouxemos ele para dar uma aula sobre cariologia numa jornada acadêmica. Mas vocês ainda não estavam na faculdade. E olha a frase que ele fala. E eu posso garantir para vocês que isso acontece muito nos consultórios particulares e principalmente na faculdade. E ele fala assim, se formos tão bonzinhos avaliando as restaurações de outras pessoas, de outros dentistas, como quando avaliamos as nossos pacientes não serão submetidos a tanto sobretratamento. E isso eu vejo muito, pessoal. Vocês são acadêmicos, vocês estão num processo evolutivo, vocês estão aprendendo a fazer. Acontece muito na faculdade que pacientes transitam de clínicas em clínicas. Isso quer dizer o quê? Pacientes que eram da dentística da turma anterior vão cair na mão de vocês. E aí vocês vão ver um molar lá que não está tão bem anatomicamente restaurado, com alguma irregularidade, a anatomia já não está tão bonita. E aí vocês vão olhar, professor, tem que trocar essa restauração. Aí vocês vão lá olhar na ficha do paciente e viram assim, restauração em resina composta realizada pelo aluno fulano de tal em dezembro de 2020. E aí eu pergunto para vocês, será que uma restauração feita em dezembro de 2020, bem selada, radiograficamente adequada, com uma anatomia já um pouco ruim, vamos dizer assim, não estou dizendo pessimamente, sem nenhum contorno, estou dizendo uma anatomia diferente da que a gente viu no Instagram. Será que uma restauração de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021 já necessita de uma intervenção? Já necessita de uma troca total? Será que isso não é ficar imaginando a anatomia do professor, por exemplo, Tetsuya Ojima, que é para mim o melhor restaurador do mundo em termos anatômicos, comparado com um aluno que passou pela dentística 2 pela primeira vez da turma passada? Será que essa minha visão ela não está obrigando o meu paciente a passar por um sobretratamento? O que é um sobretratamento? É eu tirar aquela restauração e toda vez que eu tiro uma restauração, eu desgasto um pouco mais de tecido sadio. Será que se esse paciente que passou na mão de vocês esse semestre, no próximo semestre ele continuar na Univag, alguém não vai dizer que também que ficou ruim a restauração e vai desgastar a restauração mais um pouquinho e que era uma restauração MOD, daqui a pouco não vai virar uma coroa? E esse paciente tem 35 anos? Pensem isso e reflitam que ao final da aula nós vamos trabalhar com parâmetros objetivos de ver o que deve ser trocado e o que não deve ser trocado. Tá bom? Vamos lá. Vamos pensar. Se eu fiz uma restauração no meu paciente, quais fatores que vão influenciar na longevidade das minhas restaurações? E por que a gente fala isso? Porque o paciente, quando ele vai no consultório de vocês, ele pergunta, doutor, quanto tempo vai durar minha restauração? E aí? O que a gente vai dizer? Olha, depende. E a resposta simplesmente é essa. Depende de muitas ou de muitos fatores. Tá? Hoje nós temos na literatura casos com mais de 30 anos de restaurações em boca em resina composta. 30 anos. Muitos de vocês não têm essa idade.
É um estudo lá do pessoal da Universidade Federal de Pelotas, um estudo, um dos mais citados no mundo. Eles tinham 23 anos de acompanhamento, agora eles vão para 30 anos de acompanhamento de restaurações em boca. Mas não queiram imaginar que a restauração de 30 anos vai ter a mesma cor e a mesma anatomia do dia que ela foi feita. Ou, por exemplo, a mesma anatomia que o cara que recém fez postou no Instagram. 30 anos de material restaurador é 30 anos sofrendo todas as intempéries da cavidade bucal. E que fatores que vão influenciar nesse tempo? E aí nós temos fatores relacionados ao paciente, fatores relacionados ao operador, e quem que é o operador? Vocês. E fatores relacionados ao material. E aí nós vamos entrar em cada um deles para ver. Quando o paciente perguntar para vocês, doutor, quanto tempo vai durar minha restauração? Nós vamos abordar da seguinte forma. Tem fatores que estão relacionados contigo, outros comigo, e o menos influente, mas também não deixando de ser influente, ao material restaurador. Quais que são relacionados ao paciente? Cárie dental, hábitos parafuncionais, a idade do paciente interfere, a condição social e a demanda estética. Nós vamos abordar um por um, depois nós vamos para o operador. O que a gente sabe, pessoal? Que pacientes com alto risco de cárie, eles apresentam quase 5 vezes maior a chance de falha das restaurações que vocês fizeram no setor posterior. E aí eu pergunto, por que o setor posterior apresenta maior risco de cárie que o setor anterior? Quem puder, abra o microfone para a gente conversar um pouquinho. Por que o setor posterior, o risco de cárie é maior? Tem alguém ouvindo a aula? Tem, professor. Mas eu tô com medo de falar. Fale. Eu não sei nem quem está falando, então pode falar, porque não está nem aparecendo para mim quem é que está falando. Pode falar bobagem aí. Então, assim, tipo, eu não sei se está relacionado também pelo fato da estética, então as pessoas cuidam mais dos dentes anteriores. Está relacionado a isso também? Também. Então, ó, os cuidados pela estética, o paciente dá mais atenção para o setor anterior. É isso que tu quis dizer, né? Sim, isso. Ótimo. O que Está mais? relacionado também? Às vezes está relacionado à higienização, a área anatômica posterior é muito mais, como eu posso dizer, complexa que a anterior. Às vezes o paciente não tem uma escova adequada, não saiba nem mesmo escovar os dentes da forma correta, né? Exato. Estou gostando. As respostas estão certinhas. Tá? As respostas estão certinhas. Primeiro, vamos lá. Pacientes cuidam muito mais do setor anterior do que do posterior. É um ponto. Segundo, o setor anterior é mais fácil de higienizar que o setor posterior. Tanto na questão de acesso à escova de dente, facilidade de manuseio, quanto na questão anatômica. O setor posterior é cheio de reentrâncias, convexidades e concavidades, onde é muito mais fácil do biofilme se alojar e não ser removido, não ser desorganizado. Então, exatamente como vocês falaram, é a verdade. Os pacientes apresentam maior probabilidade de ter lesões de cárie no setor posterior, por isso, por questões anatômicas, facilidade de manuseio e um cuidado maior com a estética anterior. Tá? Então, normalmente, os dentes posteriores, eles falham muito pela questão de cárie. Professor, a cárie vai dar na resina? Não, a cárie vai dar na interface entre dente e restauração. Tá? A cárie, ela acontece em dente. Então, na interface entre o dente e restauração, ela vai se acomodar, vai se alojar e vai dar provavelmente uma cárie secundária, né? Ou uma cárie adjacente, que a gente fala adjacente à restauração. A cárie não vai dar na resina. Sempre ela vai começar nesse processo na interface entre dente e resina. Tá? Dentes apresentam baixo número de falhas por cárie secundária. Por quê?
porque é mais fácil a higienização, o paciente tem um maior cuidado, né? Então, as falhas normalmente no setor anterior não são por cárie. No setor posterior, a probabilidade aumenta 5 vezes comparada com o setor anterior. Então, vocês já podem falar para o paciente de vocês: doutor, vai durar quanto tempo? Depende de ti também. Isso depende o quê? Voltar em consultas periódicas para repolir essas restaurações, para ver como que está a higiene. Vou dar um exemplo para vocês. Segunda-feira, um paciente meu, do qual ele é meu amigo pessoal também, eu fiz há 1 ano e meio atrás as restaurações dele, não, 1 ano e 2 meses atrás, eu fiz as restaurações de canino a canino, eu fechei diastema dele de canino a canino, fizemos clareamento previamente, a gengiva dele estava saudável, e final do ano era para ele voltar para eu fazer o acabamento e o polimento de 1 ano das restaurações dele. No final do ano eu tive Covid, logo terminei Covid, entrei em férias, voltei para o Sul. Agora, em fevereiro, ele retornou para manutenção. Segunda-feira agora, foi meu último paciente da noite. Pessoal, quando ele sentou na cadeira, e ele brinca, ele é um engenheiro, né? Ele já falou assim, ó, já vou poupar o xingamento. Saiba que eu não estou passando fio dental. E quando eu coloquei ele na cadeira, as ameias entre os dentes que eu havia feito, e nos demais também, lotada de biofilme. Lotada. A arcada inferior, que 1 ano atrás ele tinha feito raspagem supragengival, já estava tomada por tártaro. E a gente fala cálculo, né? E aí ele até fez a brincadeira. Eu sou engenheiro, tenho cálculo até nos dentes. Vocês entendem? Então, eu já fiz uma profilaxia nele, higienizei com fio dental, passei fiz a profilaxia com pasta profilática e pasta profilática escova de Robinson, para depois repolir. E já marquei uma consulta para raspagem supragengival dos demais dentes. Por quê? Se ele continuar a ter essa gengiva inflamada, esse acúmulo de biofilme, pode ter certeza que aquela interface entre dente e resina composta vai começar a cariar. Na parte vai começar a formação de uma cárie, obviamente começa uma lesão de mancha branca e aí posteriormente, se não consegue neutralizar, ela vai evoluindo para uma cavitação, né? Então, é importante e imprescindível que vocês tenham o controle dos pacientes de vocês, que ele volte de 6 meses, 1 ano para revisões. Professor, isso é uma receita de bolo? Não, depende muito do paciente. Esse paciente que eu demorei 1 ano agora para fazer os repolimentos, ele vai voltar agora para fazer a raspagem. Mais uma vez a gente vai orientar ele na questão de higiene e ele não vai mais voltar em 1 ano, ele vai voltar agora em 6 meses. Vou diminuir esse tempo para ver se ele conseguiu voltar a higienizar corretamente. Porque senão as resinas que ele tanto gosta vão falhar. E ele não foi lá no consultório buscando a higienização novamente. Ele foi para que eu repolisse as resinas dele, deixasse brancas de novo, deixasse mais luminosas de novo. Então, tenham o controle do paciente de vocês. Fechou? E, obviamente, isso é uma renda. Quando vocês chamam o paciente para repolimento, vocês não fazem de graça, vocês cobram do paciente de vocês. Vamos lá. Pacientes com hábitos parafuncionais, bruxismo, apertamento ou hábitos como morder caneta, morder ponta de lápis, morder ponta de óculos, né, da haste do óculos, hábitos parafuncionais, como que eu posso dizer para vocês? Voluntários ou involuntários, como o bruxismo, eles aumentam em 3 vezes maior a chance de falhas da minha restauração. Então, aquele paciente que vocês restauraram o setor anterior, conversem com ele, que aqueles dentes não foram feitos para roer costela, não foram feitos para abrir sachê, né? Aquela resina, se o dente dele falhou, que é um órgão natural, a resina também vai falhar. Aquele paciente que é bruxista, ele pode ser reabilitado tanto com resina, tanto com cerâmica, mas ele tem que saber que ele tem que ser programado para usar as placas miorrelaxantes, placas de proteção dessa resina e do sistema estomatognático dele. Então, um paciente que tem bruxismo, muitas vezes ele pode precisar de um auxílio médico, de um auxílio
fisioterápico, muitas vezes psicológico, né? Auxiliado ou trabalhando junto com uma reabilitação odontológica e o uso de placa miorrelaxante, para proteger todo esse sistema estomatognático, né? E proteger as nossas restaurações, sejam elas em cerâmica, sejam elas em resina. E proteger os dentes naturais para que não sofram maior estresse e não falhem também. Ok? Outra informação importante sobre longevidade das restaurações relacionadas ao paciente é o que nós chamamos de polarização. O que é isso? O que seria essa polarização? Seria trabalhar com as populações dos polos. Do Polo Sul e do Polo Norte, professor? Não. Os polos de idade. Pacientes jovens, muito jovens, e pacientes mais velhos. Por que eles possuem maior risco de falhas das restaurações? O paciente jovem, pessoal, porque ele não tem noção do que é a cárie, do que a falta da escovação vai interferir na vida dele. E isso é uma atitude, isso é como é que eu posso dizer? É uma obrigatoriedade dos pais cuidarem, né? Porque o paciente mais jovem, ele não coopera, ele não quer saber, ele quer brincar, ele quer jogar videogame, ele quer jogar bola, quer brincar de boneca, mas ele não quer saber de escovar os dentes. Ele não tem noção do que está acontecendo na boca dele. Então, essa dificuldade de cooperação e muitas vezes a não participação dos pais levam a esse paciente mais novo a um maior risco de cárie. Daqui, alguém quer falar? Não? Vocês vão daqui a 1 semestre e meio, vocês vão entrar na pediatria. Vocês vão ver a situação clínica de muitos pacientes com 3, 4, 5 anos de idade e com a cavidade bucal destruída. Tá? Então, os pacientes mais jovens, por essa dificuldade de cooperação, eles apresentam maior risco. Pacientes mais velhos, por que eles apresentam mais riscos? Pacientes mais velhos já passaram pela mão de muitos dentistas, que muitas vezes não sabiam nem diagnosticar e faziam restaurações sem critério algum. 2, pacientes mais velhos têm restaurações mais amplas, que em algum momento da vida começaram com uma cavidade pequena e ao longo do tempo, por esse ciclo restaurador repetitivo e vicioso de muitos dentistas, essas restaurações foram se tornando mais amplas. Toda vez que eu tenho mais volume de restauração, menos paredes naturais da minha estrutura dental, ou quanto mais complexa for a minha restauração... Eu não sei. Não marca a hora, como é que eu vou saber? Porque já vai dar 3 horas. E daí, Ana Júlia? Cuidado, Ana Júlia. Não sei quem é que tá brigando aí, mas que a Ana Júlia aprontou. Desculpa, tá? Foi nada. Acontece. Coisas que acontecem no sistema online. Tá? Nem vi quem foi. Sei que é uma menina, não sei quem foi. Tá? Deixa eu só voltar meu raciocínio que eu me perdi. Restaurações mais complexas. O que são restaurações complexas? Que envolvem mais de 2 faces. Quanto maior a minha restauração, maior a chance dessa restauração falhar. Tá? Uma restauração classe 2, MOD, ela tem mais chance de falhar do que uma restauração classe 1. Além disso, esses pacientes mais velhos, pessoal, eles têm complicações médicas, porque tomam muitas medicações. E muitas dessas medicações que os pacientes de vocês tomam, elas influenciam na salivação. E vocês já sabem que a saliva é um fator de proteção para a cárie dental. Ela atua na remineralização dos dentes, ela tem um efeito tampão, né? Então, ter saliva constantemente na cavidade bucal, ela é um fator de proteção para a cárie. Outra coisa, quando nós trabalhamos com pacientes mais velhos, eles têm uma dificuldade motora durante a escovação. Então, para chegar em regiões mais complicadas, de difícil acesso, eles têm uma maior dificuldade. Então, pacientes mais jovens, pacientes mais velhos têm maior chance de falha das restaurações que precisam fazer. Isso nos leva a uma compreensão de que eles devem ser abordados num período mais curto de consultas mais
intercaladas de cada 3, 6 meses no primeiro momento nas restaurações que vocês fizeram. Pacientes com menor renda, que são os pacientes lá da Univag. Vocês vão ver que os pacientes com menor renda, gente, são os pacientes que têm maior índice de cárie dental, maior prevalência de cárie dental. E esses pacientes com menor renda, tendo maior prevalência de cárie dental, sabendo que a cárie é um fator de falha das nossas restaurações, vocês podem ter certeza que esses pacientes, as restaurações que vocês fizerem, vão falhar mais comparado a um paciente mais instruído e um paciente que tem uma renda per capita maior. E aí eu sempre faço essa consideração. Vocês acham que uma pessoa que vive nessas condições que vocês estão vendo na foto, ela se preocupa ou ela tem um interesse como vocês sobre saúde bucal? Ela provavelmente vai buscar o dentista quando o dente dela doer, né? Então, é bem relevante o que nós temos que pensar sobre a renda do nosso paciente. E vocês vão ver que muitos pacientes que vocês vão ter na clínica no próximo semestre, eles vão estar com vários dentes faltando, com muitas lesões de cárie. Então, vocês vão ter muito trabalho, além do trabalho restaurador, do trabalho de ensinar esses pacientes sobre escovação. Tá ok? Sobre a importância disso na vida deles. A demanda estética. Por que as nossas restaurações em dentes anteriores elas são maiores quando a gente trabalha em demanda estética? A troca dessas restaurações no setor anterior é muito maior que a troca de restauração no setor posterior quando nós estamos relacionando a estética. Aqui vocês observem umas restaurações muito antigas de uma paciente que foi tratada na universidade, né, no qual ela tinha algumas facetas em resina composta, já misturada com umas fraturas, umas classe 4 ali no canino, e aí, nesse caso, não tem como dizer, não, vamos fazer somente um reparo, né? O caso dela era muito maior, é cirurgia periodontal e troca total dessas resinas dela que estavam com diferentes cores, com diferentes materiais restauradores. Então, esse caso, eu não sei se eu coloquei a foto na aula, mas esse caso depois foi feito cirurgia periodontal, clareamento dental e facetas em resina, de canino a canino. Tá? Então, esses fatores estão relacionados ao paciente. Isso vocês têm que estar lembrado no momento que o paciente falou com vocês, doutor, quanto tempo vai durar a minha restauração? Né? Fora isso, nós temos um fator extremamente importante que influencia e muito no processo do ciclo restaurador repetitivo, que se chama operador, que se chama cirurgião dentista. Esse cara da foto, no qual vocês se coloquem nessa foto, é um dos maiores responsáveis pela troca ou pelo ciclo restaurador repetitivo. Isto quer dizer o quê? Que esse operador, vocês, eu, nossos colegas de profissão, não temos, por vezes, como é que eu posso dizer? Critérios objetivos para suas trocas. E sim, nós ficamos criando critérios que nós imaginamos e criamos, que não tem na literatura para trocar. Principalmente, eu vou dizer um clássico, se chama pigmentação de margem. Todo material restaurador, seja cerâmica, seja ela laminado ou coroas, seja restaurações em resina composta, o nosso grande gatilho, nosso grande tendão de Aquiles são as interfaces dente-restauração. Lá é que vai manchar muito mais. Lá é que vai ter aquele aspecto mais escurecido. E aí, muitas vezes, o dentista olha aquilo, não sabe diagnosticar e fala para o paciente, tá vendo essa manchinha preta aqui na restauração que o dentista fulano de tal fez para ti? Tá infiltrada, já tem cárie. Sabendo que as lesões de cárie, elas não se iniciam como uma lesão escura, elas se iniciam como uma lesão branca, vai cavitando e algumas vezes, quando ela é neutralizada, pode até ser colonizada por bactérias cromógenas, que vão dar esse aspecto escurecido. Mas se ela está escurecida ali naquela interface, é pigmentação. Ou pode ser alguma lesão crônica, mas que já está inativa, que não necessita de substituição. E sim de um repolimento.
Ou, quando não sai no repolimento, mostrar para o paciente, fala aqui, ó, o senhor tem uma pigmentação, nós já repolimos, radiograficamente não apresenta nada, não precisa fazer nada além de acompanhamento e repolimentos programados. Tá? Esse operador, gente, ele é o tomador de decisões. Ele que fala, eu tenho que trocar ou não tenho que trocar. E muitas das decisões dele estão interligadas com a prática clínica dele, com a questão financeira. E isso eu falo muito daquele dentista que muitas vezes não cobra consulta. E aí, para ele ganhar o dinheiro, ele tem que achar alguma coisa. E muitas vezes ele acha um pontinho preto. E o pontinho preto para ele é cárie. E toda a cárie para ele tem que ser restaurada. Né? Então, muito das decisões que os dentistas tomam, ela está baseada em questões financeiras. Isso aí está errado. Nós temos que ser baseados em questões odontológicas científicas. Tá? Outra coisa, opiniões de colegas. Ah, tua restauração não está a mais bonita de todas. A tua restauração podia ter melhorado um pouquinho aqui. Aí vou lá e troco toda a restauração. Né? Eu vi no Instagram que o cara fez a restauração mais linda do mundo. Mas ele mostra ali, feitinha, sem ajuste, sem nada. Aquela restauração perfeita, editada no Photoshop da vida. Né? E muito da cultura dos pacientes, né? Da cultura do operador. De ver qualquer pontinho, ver qualquer restauração e já ir trocando. Então, nós temos que entender por que nós devemos trocar. Tá? Vamos lá. Isso que eu falo para vocês. Ó. As faculdades, elas não ensinam o processo de degradação natural das resinas compostas. Elas só ensinam a fazer, a deixar belo, bonito, como fazer um ponto de contato. Mas elas não ensinam a ver restaurações mais velhas, escuras, pigmentadas, com a interface pigmentada. Não se assustem, vão ter os casos para vocês olharem. Mas, por enquanto, eu quero que vocês entrem na cabeça de vocês que nem tudo vocês precisam trocar. Nem tudo que vocês veem de ponto preto é cárie que necessita ser trocado. E quem não lembra, estude a aula de cariologia sobre lesões ativas em esmalte não cavitada, lesões ativas em esmalte cavitadas, lesões inativas em esmalte não cavitadas, lesões inativas em esmalte cavitado. Como que são essas características clínicas? Se eu não souber isso, eu não tenho nem como diagnosticar. Eu não vou saber que uma lesão de cárie secundária é igual às características clínicas de uma lesão de cárie primária. Tá? Que começa com uma lesão de mancha branca, aquele esmalte opaco, rugoso, e que depois que eu consigo inativar, ele vai se tornar um esmalte liso, brilhante. Ou que a minha lesão de cárie indentina deformativa, quando ela está cavitada, ela é um tecido amolecido, é um tecido mais amarelado, mais úmido. E quando ela é inativa, ela começa a ficar mais dura, mais em formato de raspas e mais escura. Tá? E olha aqui, para vocês verem como as faculdades não ensinam esse processo de envelhecimento das resinas compostas. Eu peguei um trabalho em português, normalmente os melhores trabalhos estão em inglês, mas só para vocês terem noção, trabalho aqui feito no Brasil. O objetivo deste trabalho foi avaliar as causas da substituição de restaurações dentais dos pacientes atendidos na disciplina de Dentística 2, lá da Unipar de Umuarama, no Paraná. A mesma dentística que vocês vão estar, dentística clínica. Essa pesquisa foi realizada num período de 12 meses, também conhecido como 1 ano, né? Por alunos do 3º e 4º anos, orientado por professores das referidas disciplinas. Foram avaliadas 352 restaurações que foram substituídas, sendo 201 por amálgama e 151 por resina composta. Vamos ver quais são as principais causas de substituição dessas resinas. A troca das restaurações foram em reincidência de cárie para amálgama de prata, manchamento da interface para restauração em resina composta. Observou-se que um grande número de restaurações confeccionadas com material adesivo apresentou cárie no decorrer da vida útil, no período de 1 ano. 1 ano. E vocês sabem que a cárie tem uma progressão lenta, né? 58 restaurações de resina composta foram trocadas em intervalo de uso de 1 a 5 anos, enquanto 81 restaurações de amálgama foram substituídas após o tempo de 5 a 10 anos. Assim, conclui-se que para a resina composta, o erro na técnica restauradora mais sensível e na indicação clínica
muito mais na indicação clínica do que na técnica restauradora, podem comprometer a sua longevidade. A busca pela estética e o uso de parâmetros subjetivos adotado para o diagnóstico faz com que um ciclo restaurador repetitivo se repita entre alunos e profissionais. O que eles mostraram nesse trabalho? Que não tem, os dentistas, os alunos que ficam trocando essas restaurações, e isso também vocês vão levar para o lado profissional, eles não têm critérios objetivos, eles não percebem a idade do paciente, eles não sabem que a interface vai manchar, eles não sabem que essa resina vai alterar de cor e ficam trocando. Toda vez que eu troco resina sem haver a necessidade, eu desgasto mais a estrutura dental. Podendo uma resina ser uma classe 1, daqui a alguns anos, cair naquele espiral da morte e virar uma coroa. Daqui a alguns anos, virar essa coroa, vai para a extração, vira um implante, né? Então, a gente mostra que os profissionais eles não estão aptos para a substituição. E observem ali, das 151 restaurações em resina composta que foram substituídas, olha quantas que foram por manchamento da interface. Metade. Aliás, quase metade, 47,7%. Quase metade das restaurações, num período de 5 anos, foram trocadas porque manchou a interface. E vocês já sabem hoje que a interface vai manchar. Por isso que nós temos que repolir essas restaurações. Por isso que nós temos que repolir os laminados cerâmicos na interface. Por isso que nós temos que ter um maior cuidado nessa região. E não simplesmente trocar. Porque toda vez que eu troco uma restauração, eu tenho um desgaste da estrutura dental. E eu faço um repolimento, isso quer dizer que eu faço um novo acabamento e polimento, tá? Então a gente pode ter noção que der 150, 70 e quase 75 restaurações foram trocadas incorretamente. Outro fator que influencia, o material restaurador e a técnica restauradora, né? A gente sabe hoje que os materiais restauradores eles estão tudo, na grande maioria, são materiais muito bons, exceto maquira. Não comprem maquira, por favor. Não comprem adesivo maquira, não comprem nada da maquira, que eu digo, eles são, principalmente nesses materiais restauradores, muito ruins, mas são os mais baratos, né? Então, a seleção do material restaurador hoje não é um grande problema. Isso não significa que as preferências do profissional e as condições de manipulação são insignificantes, tá? Lembrando, tamanho da cavidade interfere na longevidade das restaurações. Quanto maior a minha cavidade, maior a chance de falha dela. A posição do dente na arcada, quanto mais para posterior o dente, maior a chance de falhas, comparado ao setor anterior. A presença de tratamento endodôntico. O tratamento endodôntico, ele, vamos dizer, remove mais estrutura dental, né? Vamos, entre aspas, dizer, fragiliza a estrutura dental e eles tendem a ter uma menor longevidade. Então, esses fatores afetam negativamente a longevidade das nossas restaurações. Vamos lá, vamos recapitular. Quais são as principais razões para as falhas das restaurações? Primeiro, cárie dental. E a cárie, ela nunca começa assim, gente. Ela começa como uma lesão de mancha branca. Isso aí é só uma foto para vocês lembrarem, né? A cárie, ela não inicia assim. Isso não é uma lesão de cárie secundária, isso é uma cavidade, uma cárie que progrediu por muitos anos, por muitos e muitos anos para chegar nesse nível, né? Então, o primeiro causador das falhas das nossas restaurações são cárie secundária. E a cárie não vai dar na resina, ela vai dar no dente, na interface dente-resina, ok? Então, olha aqui, observem. Quando vocês forem fazer o exame clínico, no primeiro dia de clínica de vocês, no segundo dia de clínica de vocês, vocês vão fazer uma profilaxia na boca do paciente. O que a profilaxia vai fazer? Vai remover o biofilme que possa estar impregnado nesses sulcos, nessas interfaces, nas faces livres da boca do paciente, e vocês vão fazer um isolamento relativo dessa região, secando a estrutura dental, observando, além disso, complementarmente nas radiografias. E aí vocês podem observar, olhem a foto da esquerda e vocês observem que o dente foi feito uma profilaxia, mas ele não foi seco. O que acontece ali? A saliva ficou no sulco gengival. Quando vocês jogam um jato de ar, esse dente que já tem uma lesão de cárie, né,
que a gente diagnosticou agora, vocês observam que aquela água sai de dentro do esmalte desmineralizado e fica uma lesão de mancha branca, opaca e rugosa. Essa lesão de mancha branca nós chamamos de lesão de cárie ativa não cavitada em esmalte. Professor, então eu vou abrir esse dente, restaurar com resina? Não, eu vou fazer essa profilaxia, vou fazer uma orientação de higiene oral e uma aplicação tópica de flúor. 4 sessões, esse paciente tende a inativar essas lesões, tá? Ficar como esses sulcos mais escurecidos aí, ó. São sulcos onde eu tenho uma lesão de cárie inativa, não cavitada em esmalte, que foram cromatizadas por bactérias, ok? Inativa. Posso dizer para vocês, muitos dentistas que não têm conhecimento científico e que se baseiam as suas decisões na falta de conhecimento e nas questões financeiras, vão dizer, paciente, está vendo essas lesões aqui de cárie? Essas lesões escurinhas? São cárie. Tem que tirar e vão restaurar. Muito disso, pessoal, eu vejo no Instagram. Dentista tirando isso para fazer uma restauração linda depois e botar sulco pigmentado para mostrar que as restaurações deles são lindas também como o dente. Só que estão colocando um material restaurador, né? Que nunca vai ser igual à estrutura dental. Isso, vocês mostrando para o paciente, conversando, vocês vão fidelizar esses pacientes. Ok? Então, isso é lesão de cárie. Outra coisa que eu já aviso para a turma. Quem eu pegar colocando no prontuário somente lesão de cárie, quando eu for verificar esse prontuário, eu vou cortando um dedinho por cada diagnóstico errado, né? Então, assim, ó, pessoal, lembrem, lesão de cárie, eu posso ir desde uma profilaxia e orientação de higiene oral até uma extração. Então, as lesões de cárie, elas têm nome e sobrenome. Sabendo o nome e o sobrenome dela, eu sei dar um tratamento. Porque se vocês me disserem somente lesão de cárie, na minha cabeça vai ter uma cavidade grande. Mas vocês estão observando aí na foto que eu tenho uma lesão de cárie, onde eu não preciso fazer intervenção restauradora nenhuma. Simplesmente profilaxia, fluorterapia e orientação de higiene oral. O que é nome e sobrenome de lesões de cárie? Por exemplo, lesão de cárie, ela pode ser ativa ou inativa. Ela pode ser cavitada ou não cavitada. Ela pode ser em esmalte ou ela pode ser em esmalte dentino. Se eu colocar todo esse nome, por exemplo, como essa aí, lesão de cárie ativa, não cavitada em esmalte, vocês podem ter certeza que o diagnóstico, o tratamento, vocês sabem executar. Vocês sabem qual que é. Isso é extremamente importante. Ok? Segundo caso de maiores falhas, como a gente já passou na aula, fraturas. E aí essa imagem tinha lá no início da aula para vocês. Lembram esse primeiro molar inferior? O que vocês acham? Uma restauração super antiga, fraturada tanto na palatina, na lingual, quanto na vestibular. Será que para vocês eu poderia reparar essa restauração? Ou já é um critério de substituição? E aí eu já pergunto e quero a resposta. Substituiriam ou não essa restauração? Ou só reparariam? E por quê? Obrigado pela resposta. Pode, se alguém quiser assim só falar alguma coisa, eu aceito. Apenas reparo, prof. Oi? Apenas repararia. Eu não sei quem que falou, mas vamos abordar esse tema. Tá. Essa resina aqui, ela tem um critério objetivo para sua substituição. Vamos observar por quê? Ela é uma resina de muitos anos, tá? Ela está fraturada não só num pequeno pedacinho. Ela está fraturada quase toda a sua palatina, toda quase sua vestibular. Ok? A interface, vocês não conseguem enxergar nessa foto. Tem um gap, ou um espaço na interface, na proximal, entre dente e restauração. Então, são lugares onde acumulam biofilme e eu não consigo mais higienizar. Então, eu tenho uma restauração extremamente antiga, com fraturas extensas, com espaço na proximal. Isso sim é um critério objetivo para
sua substituição. Eu faço uma nova pergunta. Imaginemos essa resina sem esse espaço proximal, com as suas cúspides íntegras, mas com essa coloração. Será que ela é passível de reparo ou eu tenho que trocar novamente toda ela? Vamos Passível de... Exatamente. Exatamente. Ah, Yuri, tu vai conseguir recuperar os sulcos perfeitamente se ela tivesse toda íntegra? Certamente não iria recuperar todos os sulcos, mas nós iríamos revitalizar essa restauração, manter ela em boca por mais tempo possível. Ok? Quando eu mantenho em boca por mais tempo possível, ela em oclusão, ela em função, melhor. Pessoal, isso eu não estou falando daquele paciente que vem em busca de estética, estética, estética. Estou falando daquele nosso paciente comum. Se essa restauração tivesse ampla, bem adaptada, aliás, se tivesse ainda selada, com as cúspides, só com esse processo de envelhecimento dela, eu repoliria. Segunda, antes aquele meu amigo estava atendendo um paciente e ele tem, não sei em que dentista ele fez, uma onlay, uma overlay em resina no primeiro molar, igualzinho isso aqui, só que maior a resina, e que tem uma coloração diferente do dente dele. Anatomicamente ela está legal, mas a coloração do dente está completamente distinta. A interface já está pigmentada, só que ela está bem vedada, ela está em função, está num processo de envelhecimento. Eu não me propus nunca a trocar ela por uma cerâmica ou por uma nova resina. Por quê? Quanto mais tempo em boca e em função bem adaptada, isso se chama sucesso. Sucesso não é deixar ela linda para tirar uma foto e postar no Instagram. Sucesso é que essa resina, que a gente faça ela bem feita, linda, ela dure por muitos e muitos anos sem a necessidade de troca. Tá? Então ele sabe, não interfere na vida dele, ele não se incomoda, né? Então, só faz um polimento nela. Nesse caso da questão, as fraturas são muito amplas e nós temos uma falha também, uma interface na proximal. E terceiro, pessoal, a estética, né? Isso aí sim tem muito a ver com o setor anterior. Só para vocês terem noção, esse caso chegou já faz alguns anos lá para a faculdade. Isso aí não é um degrau proximal, né? Isso é uma escadaria. Então, isso aí é muito grande. Como que um cirurgião dentista me deixa todo esse espaço, todo esse excesso de resina na proximal? Pode até não saber fazer uma proximal direita, mas ele tem que ter a lucidez de saber que esse excesso vai juntar biofilme, que na interface entre dente e restauração vai cariar, vai ter uma cárie secundária, que essa gengiva vai inflamar porque eu não consigo remover o biofilme, né? Além da questão estética. Então, essa restauração ela foi removida. Pelo excesso. Se a cor da resina tivesse bacana, eu só removeria o excesso. Mas a cor estava destoando, estava incomodando ele, estava acinzentada, né? Então nós removemos toda essa resina e os alunos fizeram novamente. Aí foi como ele chegou. Tá? Então a demanda estética é muito mais no setor anterior do que no setor posterior. Olha aí aquela paciente também, que eu já tinha mostrado. E assim, pacientes, usuários, isso aqui é paciente da faculdade, tudo da faculdade. Será que esse paciente fazia uso de ortodontia? Consegue enxergar os bractes onde é que eles estavam grudados? Ou unidos? Isso é clássico de paciente de clínica popular. Paciente com baixa renda, de baixa instrução. Que vai lá, coloca o aparelho, não volta para fazer as manutenções, ficam com aqueles bractes, o dentista nem olha, e aquele vai acumulando biofilme, porque o aparelho ortodôntico é um fator retentivo de placa, né? Vai gerando isso que vocês veem em branco, meus amigos, é lesão de cárie. Alguns lugares ativos, outros lugares já inativos, alguns lugares cavitados, outros lugares ainda não cavitados. Consigo até reverter, deixar inativa, mas essa sequela que a mancha branca deixou, essa mancha branca em si, ela não tem volta. Se ela incomoda a estética do paciente, eu vou ter que desgastar, fazer facetas em resina. Se eu quiser deixar branco inativo, eu posso deixar, mas vai alterar a estética dele. Tá? Eu só tenho que inativar essas lesões. E isso são pacientes da faculdade. Ah, professor, eu quero fazer facetas lindas nesse paciente. Eu nem posso pensar em fazer facetas lindas nesse paciente se eu não souber controlar o biofilme dele. Olhem a gengiva. Se eu olhar mais forte para ela aqui no computador, ela sangra.
Imagina ao vivo. Tá? Esse paciente ele tem que passar por um controle rigoroso periodontal para depois pensar numa nova ortodontia, para depois pensar na parte restauradora. Isso eu quero que vocês reflitam. Né? Isso eu não quero que esse paciente que caia na mão de vocês, seja agora na graduação, seja lá no consultório, caia nesse ciclo restaurador repetitivo. O professor Leandro Wilger, lá da Universidade de Brasília, ele fala o espiral da morte, não é só ele que fala, né? Mas ele é um dos que mais bate nesse tema. E se vocês puderem seguir um professor que vale a pena no Instagram, sigam o professor Leandro Wilger. Ele já veio aqui para nós também numa jornada, vocês acham que não estavam na faculdade, se eu não me engano, faz uns 3 anos, 2 anos. Se vocês, ou vocês estavam no primeiro semestre, não lembro. É um professor da Universidade de Brasília. E ele fala das mínimas intervenções que nós devemos fazer em odontologia, que o chique daqui a alguns anos é que o nosso paciente chegue e a gente não faça nada. Que a gente cuide dos dentes do nosso paciente, não fique fazendo restauração desnecessariamente. Porque esse paciente com 20 anos vai estar lá com uma restauração, uma cárie primária, onde eu poderia fazer uma profilaxia, uma orientação de higiene oral, e eu vou lá e restauro. Daqui a pouco aquela restauração que é classe 1, com 25 anos, ele troca de dentista, o dentista vai ver que ela envelheceu, vai trocar, que era uma classe 1, vira uma classe 2. E assim por diante, essa restauração vai aumentando pelas trocas de dentistas, pela falta de diagnóstico, que era uma lesão classe 2, começa com uma lesão classe 2 profunda, e esse dente perdeu a vitalidade. E aí, ela é tão profunda e tão ampla que nós vamos ter que fazer uma coroa. E com 50 anos, ocorre um processo de reinfecção, né? Um retratamento endodôntico, e pode ser que eu tenha que extrair esse dente. E o paciente com 50, 55 anos perdeu um dente. Sendo que hoje a nossa expectativa de vida aumentou para 70 anos. Vou ficar 20 anos sem um dente ou colocando implante. Então, cuidem dos pacientes de vocês. Eu até um dia vou tirar uma foto da oclusal dos meus molares inferiores, dos segundos molares inferiores. Eu tenho sulcos bem marcados, escurecidos. Em algum momento eu tive uma lesão de cárie, consegui inativar sem ela ter cavitado, só em esmalte, e as bactérias colonizaram esse sulco, essa cárie inativa, ficou escurecido, que a gente chama de sulco pigmentado. Posso garantir para vocês, se eu fizer uma avaliação, e eu acho que eu até vou fazer isso, vou tirar uma foto e vou imprimir, e vou perguntar quantos dentistas restaurariam esse dente, até para fazer uma enquete, ou quantos alunos restaurariam esse dente. Porque eles não têm critério algum para diagnosticar o que é lesão de cárie ativa, inativa, cavitada e não cavitada. E quando que eu vou intervir. Espero que vocês tiveram uma aula de cariologia no semestre passado, vocês vão ter uma em pediatria. Espero que vocês leiam essa aula novamente. Né? Nunca esqueçam, pessoal, sempre que vocês forem analisar um paciente, vocês têm que ter umas radiografias em mãos. Muitos alunos pegam as radiografias, fazem o exame dentístico, eu perguntar, cadê a radiografia? Ah, tá ali guardada, professor. Para que fizeram, então? Ela é um exame complementar à imagem que vocês estão olhando clinicamente. Tem que fazer uma boa profilaxia. Eu tenho que fazer um isolamento relativo desses dentes com algodão e secar esses dentes para analisar as lesões de cáries iniciais. Cavitação, se eu ensinar uma criança de 10 anos a enxergar um buraco no dente e dizer que é cárie, ela enxerga. Não precisa fazer 4 anos de odontologia. O que nós temos que entender é diagnosticar lesões iniciais, quando elas são lesões de mancha branca não cavitada, para não deixar ela progredir e cavitar. Tá? Conhecer as características de cada tipo das lesões. Não usar as pontas afiladas da sonda exploradora, usar pontas rombas para fazer alguma checagem de margem e de lesões de cárie. Porque quando eu tenho uma lesão de cárie, meu esmalte está fragilizado. E muitas vezes, se eu ponho uma ponta afilada, eu crio a própria cavidade em cima desse esmalte fragilizado. Sempre sejam criteriosos. Está na dúvida, e isso é muito para as lesões proximais, que são as mais difíceis de nós diagnosticarmos. Lesões proximais de molares e pré-molares. A gente não consegue ter aquela visão direta. Está em dúvida, pessoal? Não vão adiante. Essa frase eu brinco que é uma frase que tem muito lá nas placas, nas rodovias no Rio Grande do Sul, porque lá é caminho do pessoal da Argentina e do Uruguai para ir para as praias gaúchas e catarinenses. Então tem muitas placas em português e logo depois em espanhol. Está em dúvida, não se adelante. Está em dúvida, não abra o dente. Espere, separe, coloque um afastador nos dentes
manda ela ir para casa, uma borrachinha para afastar, para depois olhar clinicamente. Como que eu sei que não vou ter uma cárie dessa semana para a próxima se eu colocar a borrachinha? Porque a gente sabe que as lesões de cárie ela tem progressão lenta. Não é eu colocando e não abrindo essa semana que na semana que vem esse dente já está indo para tratamento endodôntico. Se eu estou em dúvida, não sei se é cárie, e vou dizer para vocês com certeza, as proximais são muito difíceis de nós fecharmos diagnóstico. Vocês vão ver, acho que na aula acho que é indiretas, com a Ginger, vocês vão ver, ela tem um levantamento bem bacana de um paciente dela que ela acompanhou em 2 anos, eu acho. As lesões proximais dele, como evoluíram, e aí sim ela interviu. Tá? Ela vai mostrar pacientes que eram pacientes pediátricos de outros dentistas e que foram sendo acompanhados por ela, e a pediatra falava, não abre, vamos só acompanhando, eu já estou acompanhando há anos, isso aí não está progredindo. Tá? Então, vocês vão ter que ter essas radiografias interproximais em mão. A gente só consegue ver lesão de cárie, diagnosticar profundidade, por radiografias interproximais no setor posterior. Lembrem, radiografias interproximais para eu ver lesões interproximais, demolares e premolares, as lesões que tiverem radiolúcida somente em esmalte proximal, não abram. Tá? Ela ainda não vai estar cavitada, ela vai estar só no processo de desmineralização. Quando essa radiolucidez chegar em dentina, terço médio de dentina na radiografia, pode ter certeza, abram. Essa restauração, essa lesão de cárie já está cavitada na proximal. Tá? Olha aqui, lesões, vamos observar. Olha a imagem de cima. Eu tenho uma lesão de cárie que progrediu tanto lá no primeiro molar superior, no dente 16, que progrediu tanto, é uma lesão de cárie. Se eu não der o nome completo dela, eu nem sei que ela vai para extração. Olha o dente de baixo, 46. Lesão de cárie que teve envolvimento pulpar. Vai para extração? Não. Vai para profilaxia somente? Não. Ela vai para um tratamento endodôntico e um processo restaurador. Olha o dente 26, lá na região inferior, na região inferior não, na radiografia da direita inferior. Olha o dente 26. Certamente ele tem uma cavidade grande, já profunda, com grande chance de exposição pulpar. Então, quando a gente vê essa radiografia e vê clinicamente, vai fazer um teste de vitalidade, vai pegar uma radiografia periapical para ver se não tem nenhuma lesão endodôntica. Se não tiver e tiver vitalidade, nós vamos trabalhar com uma remoção seletiva de dentina cariada e fazendo o uso de adesivos autocondicionantes, não adesivos de condicionamento ácido total para restaurar esses dentes, a fim de não levar para tratamento endodôntico. Tá? Isso aí, gente, são as bocas que nós vimos dos nossos pacientes. É implante, é prótese sobre implante, é núcleo metálico fundido, é restaurações em amálgama. Olha lá o dente 36. Olha lá o amálgama. Olha o excesso de amálgama que tem na proximal e olha abaixo do amálgama a lesão de cárie que teve necessidade endodôntica. O amálgama estava simples ali por cima, nem parecia que estava ruim. Pega a radiografia, olha a lesão de cárie, paciente que não higieniza, excesso de amálgama, vai acumulando biofilme. Esse caso é tratamento endodôntico e troca dessa restauração. Olha o dente do lado, o molar que tem uma coroa ali, é um núcleo metálico fundido e uma coroa metálica. Olha a furca dele, já está rompida. Deixa eu ver se eu consigo achar o mouse aqui. Não consigo, o mouse não chega. Mas olha a furca do dente 47 lá. Olha a furca lá. Olha a rarefação óssea já como já tem um escurecido, quer dizer, já está contaminando, extração. Então, identificar essas situações clínicas é imprescindível para eu saber se eu troco ou não uma restauração. Professor, eu vejo que ele tem essa paciente tem várias restaurações de amálgama lá no setor 1 e 4 lá. Eu vejo, o amálgama está satisfatório, está bem adaptado? Radiograficamente, sim. Clinicamente também, faço um acabamento e polimento. Não preciso trocar todo o amálgama, exceto se o paciente venha e fala para mim, doutor, eu me incomodo muito quando eu sorrio e o amálgama, eles não vão falar amálgama, né? Essa pratinha fica aparecendo.
Aí sim, nós escrevemos lá na ficha. Amálgama satisfatório, troca ou substituição por questões estéticas, pedido do paciente. Então a gente conversa com ele, explica, ele assina a ficha e nós trocamos. Senão, não é obrigado a trocar todos os amálgamas. Amálgama, aí tem uma filosofia. Amálgama MOD, em pré-molares, existe filosofias que defendem a sua substituição para que não haja uma fratura catastrófica e outras filosofias que abominam a substituição de amálgama MOD. Eu olho muito o caso, se é muito amplo o amálgama MOD em pré-molares, eu troco. Tá? Olha aqui, paciente com várias restaurações de amálgama e resina composta. Precisa trocar o amálgama? Estão bons a amálgama dela. Se ela não me pedir por questões estéticas, não tem, porque está bem adaptado, só fazer um repolimento. Então, entender isso daí, entender que o processo evolutivo da lesão de cárie é lento, nos leva a fazer menos sobretratamento, destruir menos os dentes para que esses dentes naturalmente durem até o final da vida. Sempre lembrando, as lesões proximais são as mais difíceis. Está em dúvida se é lesão, não consegue diagnosticar, põe um separador, aquelas borrachinhas ortodônticas, deixa de 3 a 5 dias, o paciente volta, tira ela, coloca uma cunha e olha clinicamente. Quando eu tenho lesões proximais com radiolucidez em esmalte, não abram, não está cavitado ainda. Se essas lesões radiolúcidas proximais na radiografia já chegarem em terço médio de dentina, 2/3 de dentina, aí sim, pode abrir que já tem cavitação. Como que eu faço o processo se eu tenho que reparar uma resina composta? Quebrou um pedacinho da minha resina. O que eu faço? Eu pego, asperizo essa resina com uma broquinha, só asperizo, tiro aquela camada superficial, recondiciono o ácido, passo o ácido fosfórico por 1 minuto na resina, no dente o protocolo é o mesmo, 30 segundos de esmalte, 15 em dentina. Passo, lavo, seco, né? Seco bem se for só na resina. Passo silano na resina composta. E aí depois eu venho e passo adesivo no dente e posso passar na resina composta. E aí reparo a restauração com a resina que eu escolhi. Ok? E aí, gente, eu faço, para encerrar a aula, aquela mesma pergunta. Quais restaurações deveriam ser trocadas? E aí eu peço que vocês abram o microfone e falem para mim, essa restauração precisa ser trocada? E eu vou falar para vocês a história dela. Por favor, aí, falem para mim se essa restauração precisa ser trocada. Não. Alguém mais? Alguém mais? Não. Não. Marcelo falou não. Só 2. Tem quantos na aula? Deixa eu ver quantos que tem na aula. Temos quantos participantes na aula? 33 alunos, 31, né? Só 2 falaram. Cadê o resto? Pode escrever. Quem não quer falar, escreva. Deixa eu ver quem mais falou. Acho que não também. Isabela Freitas. E agora eu conto essa história. Essa restauração não foi feita. Nicole, não, também acho que não. E agora eu vou contar essa história para vocês. Sempre tem aquele aluno que diz, dá para trocar. Essa restauração, pessoal, não fui eu que fiz, eu só tirei uma foto. Ela foi realizada 7 dias antes dessa foto. Foi uma onlay em resina composta realizada, não lembro por qual aluno. O que a gente pode ver nessa restauração? Primeiro, ela tem a melhor anatomia do mundo? Pô, não tem. Bem, o aluno está num processo evolutivo. O que poderia ter sido melhor feito? Um bom acabamento e polimento. Certamente esse aluno, a negligência dele foi no acabamento e no polimento. Eu não posso imaginar que eu vou trocar uma restauração 7 dias depois que ela for feita, a não ser que ela tenha quebrado. Mas da forma que está, ela não quebrou nada muito amplo. Então, o que nós devemos fazer nesse caso? Um novo repolimento.
tá? Um novo repolimento dessa restauração. Ela ia ser preparada para ser um nicho de prótese de PPR, então ela ia ter que ter feito um desgaste. Mas um repolimento com brocas diamantadas de granulação fina e extra fina, ou brocas multilaminadas, e novamente passar borrachas abrasivas, já melhoraria e muito essa restauração. Mas vocês acertaram, não precisa ser restaurado. No máximo, um repolimento. E essa? Também não. Também não. Maria Também não. Alessandra também não. Ver quem falou, Isabela Freitas, não. Também acho que não. Vitória, Ana Paula. Exatamente, pessoal. Ah, professor, ainda não foi feita a vestibular. Não, não foi feita a vestibular. O que foi realizado nesse dente? Foi realizado um aumento de DVO por uma técnica nova. O aluno tinha aprendido essa técnica, o professor que fez essa técnica tinha visto uma vez num congresso para fazer o aumento de DVO em vários dentes ao mesmo tempo, com resina composta e uma guia em acrílico, para fazer de vários dentes. Tudo que vocês fazem pela primeira vez nunca vai ficar perfeito, nunca vai ficar melhor a anatomia. Então, foi realizado, está bem vedado. Dá para melhorar a anatomia em alguns cantinhos? Dá. A técnica foi bem executada para aumento de dimensão? Está em função? Está. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Quando que foi feito? Foi feito pela primeira vez? Sim. Então, a gente anota que vai ter uma dificuldade do aluno. Segundo, vamos ver critérios objetivos. Tem alguma interface, algum gap? Tem algum espaço? Não. Está em função? Tá. Faz quanto tempo que foi feita? Faz algumas horas dessa foto. Precisa ser trocado? Não. O que foi feito nesse dente? Depois, chegando dessa proximal até a cervical e até o outro lado, foi feita uma faceta de resina, que nesse caso ainda não tinha sido feito, para juntar com essa restauração e aumentar o corredor bucal desse paciente. Mas vocês acertaram mais uma vez. Não precisa ser trocado. E agora? E essa daí? Essas duas? Trocaria ou não trocaria? Precisa. Por quê? Trocaria, eu acho. Por Pela quê? interface. O espaço entre o dente e a restauração. Tá. Tu diz, eu tô vendo que a maioria falou sim. Tu diz, tá aparecendo o mouse aí agora, né? Sim, Sim. 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 Tu diz essa interface, aonde está o mouse mais escuro, ou bem na interface entre dente e restauração aqui, ó. Entre dente e restauração. Tá. Então, essa restauração eu vou dizer para vocês, tem 14 anos em boca. Isso é sucesso ou insucesso? Sucesso. Sucesso. Imagine para vocês, olha, vocês têm que fazer uma cirurgia cardíaca a cada 2 anos. Só para trocar aquela pecinha que eu não estou gostando dela, o que o outro médico fez. Vocês trocariam? Fariam a cirurgia cardíaca? Não, né? Certamente não. Então, 14 anos em boca, sofrendo todas as intempéries. Aonde eu disse para vocês que nós temos o nosso grande problema de manchamento. Interface. Vou trocar toda essa restauração por causa dessa interface manchada. Radiograficamente não tem problema. Clinicamente, eu vejo alguma lesão de cárie, eu vejo manchamento. Lesão de cárie secundária inicia por lesão de mancha branca. Lesão de mancha branca, áspera, opaca. Estou vendo essa característica aqui? Não. Então não é cárie inicial, não é cárie secundária. Que são as mesmas características da cárie inicial. Isso quer dizer o quê? Manchamento da interface dente-restauração. Um polimento dessa região, eu mantenho as minhas restaurações em boca. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma pequena bolha de resina, na resina, que cavitada, né, que é uma bolha, e as bactérias colonizaram. Não vai cariar, consigo higienizar. Certamente, gente, vai ficar por muito mais anos essas restaurações em boca. Só fazer um polimento e um repolimento. Olha aqui, nesse segundo molar, lá na interface dente-resina, provavelmente teve uma lesão de cárie, tá? Cavitou levemente, tá enegrecido, tá rígido, tá duro, tá? Lesão de cárie
secundária, inativa, cavitada em esmalte. Meu paciente consegue higienizar? Consegue. Posso deixar assim. Se esse paciente não higieniza, não consegue ter acesso e ainda estivesse retendo biofilme, aí sim eu faria o quê? Um reparo. Asperizaria essa região aqui da resina, condicionaria ácido adesivo, aqui asperização, ácido, silano na resina, depois já o adesivo que eu vou passar no dente eu posso passar aqui, fotopolimerização e uma resina composta, só nessa região. Como esse paciente, ele é um paciente acompanhado pelo dentista, tem um acompanhamento periódico, essas resinas já têm 14 anos em boca, não foi feito nada, só um repolimento. Nem foi feito um acréscimo de resina aqui. Porque ele é um paciente controlado. E essas resinas vão continuar por muitos mais anos na boca desse paciente, sem a necessidade de troca. Tá? Mas vocês viram como dificulta. Aquela outra era bonitinha, tinham 7 dias, outra tinha horas. Essas são 14 anos. Já dá uma dificuldade na cabeça de vocês. Vamos ver essa. 10 anos de restauração em boca. O que vocês já viram? Que já teve reparo nessa resina. Ela é uma MOD, numa mesial e na outra distal, foram realizados pequenos reparos. A da direita, o segundo premolar, está mais adaptada à resina. No outro, ali na interface entre dente, entre resina e resina, resina 1 e resina 2, parece ter uma pequena interface. Radiograficamente, esses dentes estão bem vedados. Bem vedados. Tá? O que eu posso fazer nessa região se eu não consigo higienizar bem entre essas duas resinas? Eu posso passar uma broquinha esférica pequena ali, fazer uma pequena canaleta, asperizando, né? Passo ácido fosfórico na interface do dente, dentro da resina composta, lavo, seco. Na resina composta eu aplico um pouquinho de silano, no dente adesivo e já jogo adesivo por cima da resina. Polimerizo e ponho uma resina flow ou uma camadinha de resina de esmalte ou de corpo ali, só para fazer a união delas. E manter por muitos anos sem precisar destruir essa MOD. Por quê? Se eu vou destruir essa MOD, ok? Eu vou desgastar mais a estrutura dental. Professor, o paciente, ele incomoda pela questão estética. Aí nós estamos falando de outra coisa. Expliquem para ele, tal, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos e façam ele assinar um termo. Porque se der problema na hora que vocês estiverem abrindo esse dente e, por exemplo, vocês abrirem e derem endodontia, fosse uma restauração profunda, e ele não for avisado, ele vai jogar a culpa em vocês. Tá? Então, assim, ó, a gente usa alguns critérios. Se eu substituísse toda essa mesial, essa distal, seria incorreto? Não seria. Nesse caso aí não seria. Do outro dente, sim. Se não for por questões estéticas. Eu estou dizendo 10 anos de resina em boca. 10 anos de resina colocada em boca de um paciente que não tem aquela loucura por sulcos extremamente delimitados, esses dentes estando em função. Não vai ser um paciente de Instagram. Vocês podem ter certeza que isso aí ninguém vai se exibir com esses reparos em resina. Né? Com 10 anos de uso. E esses dias eu estava assistindo uma aula de uma ex-professora minha e ela falou uma analogia semelhante ao carro. O carro, quando vocês compram, ele é lindo, maravilhoso, não tem problema nenhum. Cai a chuva escorre sobre o capô, porque ele está extremamente polido. Aí vem nesse solzinho de Cuiabá, 74 graus quando está frio, 95 quando está quente. A cor do carro, o polimento do carro, aos poucos vai indo. Aquela chuva que antes batia, escorria, quando o carro era extremamente polido, esse carro já começa a ficar mais poroso. E aquela chuva começa a ficar com gotas em cima do teu carro. Por quê? Está faltando um repolimento. Mas vocês não vão chegar e falar assim, eu vou trocar de carro. Quero agora um novo, já esse aqui já não presta mais. Não, vocês vão mandar para um repolimento. Para durar mais alguns anos e aí sim vocês trocarem. Pensem da mesma forma, seguindo essa analogia para as resinas compostas. E essa aqui nós já vimos, né? Tem que trocar. O amálgama lá atrás também é passível de substituição. Tá? Ele está com a cúspide mésio lingual fraturada, então a gente não vai ficar reparando isso.
Então, foi feito a substituição da resina e do amálgama. Tá ok? Então, critérios objetivos. Sempre lembrando, vai ter professor dizendo para vocês que interface é lesão de cárie, vai dizer que está infiltrado e tem que substituir. Vocês já têm capacidade de distinguir o que é uma lesão de cárie, e a lesão de cárie sempre vai ter as características iniciais, né? Lesão de mancha branca, opaca, depois progredindo. Então, tem que conhecer as características das lesões de cárie. E sempre a interface vai ser o nosso problema. Ela vai pigmentar, principalmente quanto mais velha a restauração estiver em boca. E isso, um repolimento vai ser suficiente. Se eu vejo clinicamente, radiograficamente, tem algum problema, aí sim eu posso trocá-la ou repará-la. Mas vocês vão ver que vocês vão ter essas dúvidas e vocês vão ver que vão ter professores dizendo que a restauração vai estar infiltrada. Ah, professor, mas eu tenho uma grande interface pigmentada no setor anterior. Opa, aí nós estamos já falando num setor altamente estético, que essa pigmentação algumas vezes pode comprometer a estética do paciente. Aí a gente pode fazer um reparo nessa interface. Tá? Então eu quero que vocês sejam criteriosos, critérios objetivos. Cárie secundária, saber o que é falhas, quais são os processos de cárie. Eu quero que você saiba quais os fatores que influenciam na longevidade das nossas restaurações, para aí sim falar, sim, eu vou substituir, sim, eu vou reparar, sim, eu vou repolir, sim, eu não vou fazer nada. Tá? Isso é o diferencial do dentista. Achar buraco na cavidade dental e dizer que é cárie, isso aí é simples. Já foi uma cárie de muitos anos. Qualquer criança com 10 anos que eu ensine vai saber que qualquer buraco na cavidade dental é cárie. Vocês são cirurgiões dentistas, vocês têm que saber as características iniciais da cárie para não deixar ela progredir. E saber quando intervir numa restauração e quando não intervir. E conversar com os professores de vocês. Vocês não podem aceitar tudo que eles falam. Não precisa ser nem ele estúpido com vocês, nem o aluno estúpido com o professor. Mas dialogar. Professor, mas será que é uma infiltração? Não pode ser uma margem e toda a interface ela vai pigmentar na boca? Será que eu fazendo um reparo de um dente posterior não é melhor do que eu trocar toda essa restauração? Então, tenham esses critérios em mente. Eu posso dizer que, tendo esses critérios em mente, vocês já vão ser diferente de 80%, 90% dos dentistas que tem no mercado de trabalho. Eu vejo muito dentista tecnicamente sensacional no Instagram, bons mesmo, abrindo dente que não deveria abrir para fazer uma restauração e depois botar o suco pigmentado de marrom para deixar que nem uma restauração inativa. Tá? Então, muito cuidado. Mais uma vez, se puderem, sigam o professor Leandro Ilger, professor da Universidade de Brasília, que ele trabalha muito com essa parte aí de como é que ele chama? De tratamento minimamente invasivo. Muito legal essas abordagens dele. Vocês vão crescer bastante com isso daí. Tá? Ele fala de remoção seletiva, quando tem a necessidade, quando reparar. Ele fala de infiltrantes resinosos, que nós não temos acesso, que ele ainda é um pouco caro, mas ele é um pesquisador, ele recebe. Então, vale muito a pena seguir esse professor para que vocês possam ter informações pertinentes de alguém que trabalha com odontologia de forma bacana. Só um pouquinho. Meu mouse sumiu aqui. Só um pouquinho que eu estou interrompendo a minha aula. Tá, pessoal? Então era isso o que eu queria falar para vocês. Eu quero que vocês sejam dentistas criteriosos, não dentistas modistas que ficam botando restauração. E o que eu mais vejo hoje é dentista dando curso aí, enchendo de faceta de resina composta com os blocos monocromáticos, que fazem o caso num consultório, dias depois estão batendo em outro porque a gengiva está sangrando, está fedendo, está acumulando alimento, está enrolando o resto de fio dental. Por quê? Não seguem parâmetros biológicos para restaurar os dentes. Enquanto tem outros dentistas que trabalham com naturalidade, com estratificação de cor, respeitando o perfil de emergência, dando naturalidade a um dente que necessita restauração. Tá? Então, cuidem muito isso, sejam mais, como é que a gente chama? Criteriosos
na avaliação de vocês. Tá ok? Então, eu vou encerrar aqui desculpa, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Espero que vocês entendam. Vão ter dúvidas? Vão ter muitas dúvidas. Nós, professores, às vezes temos dúvidas e vão ter divergências entre nós, tá? Mas eu quero que vocês já comecem a ter essas partes mais características, que vocês nos indaguem. Professor, eu acho que essa aqui precisa reparar essa situação por isso, isso, isso. Eu acho que precisa substituir por isso, isso, isso. Não quero que vocês fiquem dizendo, eu não gostei que o aluno do semestre passado fez, eu vou trocar. Aí não é critério objetivo e sim subjetivo. Tá, pessoal? Não sei se a gente já mandou o cronograma para vocês. Eu vou ter mais uma aula com vocês, mas mais adiante, sobre clareamento dental. Uma aula bem bacana, que normalmente os alunos ficam bem curiosos para assistir. Tá? Então, eu espero que vocês não percam essa aula mais adiante. Obrigado pela cooperação de todos. Um abraço. Depois que lançarem, eu lanço essa aula no AVA para vocês. Tá? Até mais, pessoal.